Fala pessoal, então vamos adiante aqui, vamos falar de herança múltipla. Eu ainda estou aqui no diagrama de herança simples, só para a gente relembrar o que a gente fez. Nós estendemos a nossa aplicação colocando uma conta conjunta e vimos que as regras de conta conjunta elas são comuns à conta, então nós colocamos ao lado de conta poupança e conta corrente. Depois nós estendemos a nossa aplicação colocando conta poupança salário e vimos que as regras de conta poupança salário são comuns à conta poupança, que é comum à classe conta, certo? Ou seja, a classe conta poupança é comum à conta corrente e conta conjunta. E vimos também que a gente pode implementar lá em conta corrente uma implementação diferente aqui do comportamento saca, que significa que eu posso sacar valores, que aqui na conta é até zero, eu posso ter uma conta corrente com saldo negativo. Podemos sacar valores além do zero, certo? Bom, nós vamos falar de herança múltipla. Eu coloquei o desenho aqui de herança simples. O que seria herança múltipla, pessoal? Só para a gente entender o conceito. Já falei em outros vídeos, mas é bom a gente relembrar. Seria o quê? Nós temos aqui uma outra entidade. Então vamos trazer aqui a ferramenta. Nós vamos ter aqui uma outra entidade, tá certo? Que ela vai ficar num nível que não precisa estar no mesmo nível aqui de conta, porque na verdade nós vamos usar aqui uma interface, certo? E vamos fazer, que é o conceito que vamos ver agora, a herança múltipla, tá certo? Bom, aí no vídeo começou com a herança simples ali no texto, ainda não está aparecendo para vocês, mas eu vou parar o vídeo e vou mudar para herança múltipla. Herança múltipla é o que, pessoal? É quando uma entidade do nosso diagrama, ela herda a herança simples de uma classe e a herança múltipla de uma interface. Bom, mas então, professor, o que seriam as interfaces? A interface, pessoal, ela ganha esse nome, não ganha o nome de classe. Por quê? Porque a regra é a seguinte, o extends eu posso fazer apenas de uma única classe. Mas o implements, que é a parte de interface, eu posso ter dessa interface, eu posso ter aqui uma outra interface, vou botar do outro lado do diagrama para usar por cima mesmo, sem problema, trazendo para essa própria classe conta poupança, ou seja, uma mesma entidade do meu diagrama de classes, ou seja, uma classe, pode herdar de várias interfaces. Então a interface, pessoal, é um jeito da gente compartilhar código em todas as árvores do nosso projeto, certo? Bom, vou mostrar de uma outra forma para vocês. Então vou dar uma paradinha no vídeo, vou acertar o texto ali e já volto aqui, tá certo, pessoal? Bom, ajeitei o texto ali, pessoal. Vamos voltar aqui então no que nós estamos pensando. Bom, mostrei para vocês que uma mesma classe pode ter apenas uma herança simples, mas pode ter várias heranças de interface ou várias heranças múltiplas, tá certo? E é sempre a gente olhando a classe em relação às suas superclasses ou às interfaces de onde eu estou herdando. Então vou mudar um pouquinho aqui, eu vou dar um Ctrl Z aqui, deixa eu botar a ferramenta a funcionar, certo? Posso dar agora o Ctrl Z aqui que ela vai apagar. Vamos imaginar o seguinte cenário, pessoal. Vamos imaginar que eu tenho uma outra hierarquia de classes aqui. Por exemplo, isso aqui é conta bancária, então eu poderia ter aqui uma hierarquia de classes, onde eu tivesse pessoa, certo? E depois eu tivesse aqui como filho, ou pode ser funcionário, tá? Eu tivesse como filho aqui os tipos de funcionário. Eu já vou botar o texto aqui, só deixa eu botar as setas e já volto aqui para mostrar para vocês o que eu estou falando, tá certo? Vamos só um pouquinho, pessoal. Então, coloquei os nomes aqui, ó. Nós temos uma superclasse chamada funcionário e nós temos uma subclasse que é gerente, desenvolvedor. Se nós tivesse designer, teria designer aqui no mesmo nível de desenvolvedor gerente e assim por diante, todas as outras funções que a gente tem dentro do sistema. Ah, mas vamos dizer, isso aqui é bancário, professor, botou gerente, desenvolvedor, beleza, é a parte de desenvolvimento do banco aqui. Ok, pessoal? O que importa aqui é que essa parte aqui é uma outra árvore separada de conta. Ok? Então, como é que eu vou compartilhar código comum entre conta e funcionário? Daí surgiu, pessoal, uma entidade no paradigma chamado de interface, certo? Então, eu vou ter aqui, em qualquer lugar da minha árvore, eu vou ter aqui, só deixa eu botar a ferramenta funcionar,
eu vou ter aqui, vou tirar aqui do modo Ghost na mão, porque não está funcionando tirando no teclado, pessoal. Eu vou ter aqui uma entidade, vamos pegar ali, tem que soltar o render aqui, que aí ele me libera. Beleza. Vou ter aqui uma entidade que vai ser uma interface, correto? Então, aqui eu vou pegar como aqui em conta e colocar todo o código que vai ser comum para essa árvore e para essa árvore. Então, a ideia da interface é essa, a ideia da interface ou interface, se eu estiver falando em português, tá certo? É essa, é eu compartilhar código entre árvores diferentes do meu projeto. Então, eu estaria compartilhando código com qualquer entidade ali daquele diagrama, pode ser a super ou a subclasse, certo? Vamos botar aqui na subclasse. E estaria compartilhando código também aqui com a subclasse de um outro diagrama ou com a superclasse desse outro diagrama. O que importa, pessoal, é que essa interface aqui, ela compartilha código em diferentes ramos, em diferentes árvores da minha hierarquia de código. Essa é a ideia de interface. Pegando essa ideia, pessoal, o resto é saber como nós vamos fazer essa implementação. Então, olha só, pessoal, botei aqui a interface como é lá, ficou umzinho ali no final, deixa eu tirar. Botei aqui a interface como é lá no ML, tá certo? Então, vou repetir. A ideia de interface é eu fatorar código que é comum nesse ramo e nesse outro ramo aqui. Eu jogo para cá e eu espalho esse código dentro do meu projeto. Então é uma maneira de eu utilizar a técnica de herança em árvores de classes diferentes. Vamos dar uma olhada aqui na documentação para ver se isso é verdade. Vamos tirar o desenho aqui, que vai facilitar a nossa vida. Vamos tirar a ferramenta também. Olha só, pessoal. Eu vou pegar de novo a ArrayList. Vou insistir na mesma classe, que é para a gente pegar sempre o mesmo exemplo. A ArrayList, ela tem herança simples com AbstractList, com AbstractCollection e com o Object. Notem que as classes que são abstratas aqui na biblioteca de Java, ele vem com o prefixo abstract, depois o nome. Prefixo abstract, depois o nome. Então, eu concluo que a ArrayList faz herança simples com AbstractList, com AbstractCollection e com Object. Então, está reutilizando o código de toda essa árvore aqui, tudo com herança simples. Depois eu concluo que todas as interfaces que implementa é serializable, clonable, iterable, collection, list, random access, são interfaces que estão espalhando o seu código em toda a árvore de classes que tem dentro do Java. Notem que a ArrayList está no pacote Java útil, AbstractList, Java útil, AbstractCollection, Java útil. Já Object está em Java Language, ou seja, eu tenho já pacote separando, quer dizer que eu tenho hierarquia separando, tá certo? Vamos dar uma olhada na assinatura da classe aqui. Então, se eu olhar para a assinatura da classe, eu vou concluir o quê? Que public class ArrayList, certo? Faz herança simples com AbstractList e implementa a interface list, que nós já vimos, já usamos também, random access, clonable e serializable. E se eu der uma olhada, por exemplo, em serializable, eu vou ver que serializable está sendo herdado em várias classes. Olha só, quantas subinterfaces tem em serializable. Esse código está se espalhando por todas as árvores, praticamente, aqui do Java, tá certo? Vamos ver o que mais aqui, vamos pegar uma outra. Vamos pegar a própria list, certo? Nós vamos ver que list é uma interface também, certo? Porque a gente está fazendo herança múltipla e que tem como subclasses, olha só, além da nossa ArrayList, está sendo utilizado em Abstract Sequence List, Abstract List. Olha só quanta classe está utilizando essa interface. Então, aquele desenho que eu botei para vocês aqui no início, certo? Onde eu coloquei a interface aqui do lado e botei outra árvore e fui espalhando esse código, estou mostrando para vocês aqui na API. Que a ideia da interface, aqui eu estou pegando uma interface, é espalhar em várias classes, que não importa em qual ramo de classe, em qual árvore de classe que está o código que está herdando dessa interface. O que importa é que a interface tem esse sentido dentro da API, que é espalhar esse código em qualquer árvore dentro do projeto, tá certo? Então esse é o fundamento que nós deveríamos pegar. Ainda trabalhei aqui com conta, mas eu botei para vocês aqui, ó,
botei para vocês aqui, herança múltipla. Nós vamos trabalhar com outro diagrama, vamos sair um pouco de conta, esquecer, e vamos trabalhar aqui com a ideia de funcionário e com a ideia de investidor. Então, o que nós vamos ter aqui, pessoal? De funcionário, nós temos a classe desenvolvedor fazendo herança simples, a classe gerente fazendo herança simples. A classe gerente, ela implementa a interface investidor, e eu tenho aqui uma classe que pertence a um outro ramo, uma outra árvore de classes do meu sistema, que é cliente. O que quer dizer isso, pessoal? Que um cliente da empresa, ele pode ser um investidor naquela empresa. E que um funcionário dessa empresa também pode ser um investidor nessa empresa. Então, notem que o código de investidor é comum para cliente e é comum para gerente. E cliente e gerente estão em árvores diferentes de classes da minha aplicação. Então, eu poderia ter aqui abaixo de cliente alguns tipos de cliente. Cliente externo, interno, lá sei eu. A gente pode, dependendo do problema, inventar ou ter um monte de classes filhas de cliente. Tá certo, pessoal? Nesse vídeo era isso. Eu queria só mostrar para vocês a base teórica da interface, porque agora nós vamos, no próximo vídeo, implementar. Até o próximo vídeo, pessoal.